E lá vamos nós, amigos, com mais uma edição do Fatos, Informações e Opiniões com o Ed Moreno aqui no YouTube, né? Você pode participar do nosso canal deixando o seu joinha aí, né? Clicando no joinha, deixando o seu like, pode comentar no nosso vídeo e pode se inscrever também no nosso vídeo, que isso nos ajuda bastante, né? E você pode também distribuir, nos ajudar aí, né? Compartilhando o nosso link aí nos grupos de WhatsApp. Pois é, vamos começando aqui, agradecendo aos inscritos, já passamos de 60 inscritos aí, mas o objetivo é chegar bem mais, né? E ontem nós estivemos lá no quarto encontro da turma do Formigueiro, né? Da PM, da turma de 1986, né? Organizado aí pela galera, pelo Caetano, pelo Elbio, pelo Macena, né? Uma turma que foi aí... teve como instrutores o Larroque, né, o Beck e o Coronel Luiz, né? Esses são, né, esses foram os instrutores dessa turma aí de 1986. 86 eu tinha 10 anos de idade, né? 86 aquela turma boa da PM. Antônio Morato estava por lá também. Enfim, muita gente, né? Eu vi muita gente ali na Associação dos Cabos e Soldados do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, né? A maioria eram da Polícia Militar que estavam por lá. O Azambuja também, né? Grandes pessoas ali, o Larroque, enfim, né? Aliás, o Caetano pediu para, né, agradeceu muito o Antônio Morato, o Azambuja e toda a galera, agradeceu muito o Pompílio, né? Que o Pompílio Júnior foi aí um dos padrinhos dessa festa, desse quarto encontro, né, na turma do Formigueiro da PM de 1986. Abraço a vocês, né, pessoal da PM que já fez o seu trabalho, hoje estão aposentados, trabalhando com outras coisas, né, e também a turma que ainda está em atividade, né, porque tem turma aí de 86 ainda em atividade, é o caso da Zambuja, por exemplo, né, e os novos que estão chegando aí, que estão em atividade, continuem fazendo a segurança de nossa população. Tá aí, né? E vamos falar também dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros, né? Antes vamos começar com as informações aqui, depois nós vamos para o nosso parceiro, nosso anunciante, né? E para surpresa de ninguém, né? Para surpresa de ninguém, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, do STF, recebeu hoje a denúncia da Procuradoria-Geral da República que atribui a gerência do suposto plano de golpe a 6 auxiliares que fizeram parte do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com a decisão, o grupo vai responder a um processo penal por 5 crimes: organização criminosa armada, fictícia, né? Golpe de Estado, fictícia também, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, onde é que teve essa tentativa violenta, né? Não existiu. Deterioração do patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União, né? Para surpresa de ninguém, o Brasil virou uma piada, né? Uma piada de mau gosto, de extremo mau gosto. Hoje foi, eu diria para você, bem triste. Hoje foi nojento de ver aquele povo, aqueles ministros do STF dando risada, debochando, né? Enfim, realmente foi muito feio. Rapaz, né? Tava caminhando agora ali, resolvendo uns problemas, fazendo esse favor. Tô bastante suado aqui, chega a tá pingando aqui, né? Mas estamos aqui para fazer as informações, para levar as informações até o nosso público, né? Mas eu voltando a falar, né, dessa situação de hoje do STF, é vergonhoso, né? Vergonhoso. O deputado federal Marcel Van Hatten publicou em suas redes sociais, abre aspas pro Van Hatten: o que presenciei hoje no Supremo Tribunal Federal não foi um julgamento, foi um espetáculo de cartas marcadas, preliminares ignoradas, votos enfileirados, como se a decisão já estivesse pronta antes mesmo do início da sessão. O STF age como tribunal revolucionário, sem respeito ao rito, à lei ou à Constituição. E o mais grave, não há controle, não há freios. O Senado, que tem a responsabilidade de fiscalizar, permanece omisso diante de tantos abusos. Enquanto isso, brasileiros se tornam réus sem ao menos conseguirem apresentar suas defesas e dificilmente serão ouvidas ao longo desse processo. E se forem ouvidas, serão ignoradas, né? Ignoradas, totalmente ignoradas. E o único caminho diante dessa escalada autoritária é o impeachment. E já passou da hora, segundo o deputado federal Van Hatten. Mas foi triste, foi nojento ver mesmo hoje
os ministros do STF, rapaz, Flávio Dino, naquele deboche, aquela risadinha sarcástica, né? É um espetáculo de cartas marcadas deprimente o que acontece hoje no Brasil, né? Enfim, eu não tinha dúvida nenhuma de que ia ser assim, né? E vai ser assim. E o que o deputado federal Marcel Barra disse é verdade. O caminho é o impeachment. Se não parar, se não pôr freio, a coisa vai ficar pior, porque nós já estamos vivendo a ditadura do judiciário. Eles já estão agindo politicamente há muito tempo. Desde que Bolsonaro foi presidente, eles só fizeram atrapalhar, agiram politicamente atrapalhando o ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora eles estão perseguindo o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a turma do presidente Jair Bolsonaro, os seus aliados, né? É hora de pôr freio, porque depois não vai ser só essa oposição a eles que vão se ferrar. Depois vão ser todos que ousarem contestar esse pessoal aí, né? E o deputado, a coisa tá tão feia lá pro Lula, né? Ninguém quer nem assumir o ministério lá. É o caso, por exemplo, do deputado Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil, do Maranhão. Ele decidiu recusar o convite de Lula para assumir o Ministério das Comunicações, né? Segundo informações da Folha de São Paulo. O cargo está vago há 2 semanas, quando Juscelino Filho foi demitido após ser denunciado pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, sob suspeita, né, de desvio de emendas parlamentares. Pedro Lucas chegou a ser anunciado pela ministra Gleisi Hoffmann, da SRI, a Secretaria de Relações Institucionais, a mulher bonita que o Lula colocou lá, né? Como o novo ministro após a reunião com o Lula, mas a confirmação por parte do parlamentar acabou não acontecendo. Ele divulgou nota no dia seguinte para dizer que ainda precisaria consultar a bancada do partido na Câmara antes de aceitar. Na verdade, ele está querendo pular fora, né? Cascar fora desse barco furado aí. Ele conversou com os colegas de bancadas por telefone ao longo da semana que passou, né, para avaliar o cenário. Segundo dois interlocutores, ele decidiu continuar como líder do partido na Câmara. Deve ter dito ele, vou para lá fazer o quê? É o que tem acontecido aí, né, com esse pessoal. Hoje ninguém mais, a credibilidade foi embora, eles não estão mais querendo fazer parte dessa bagunça de governo aí não, né? Eu tinha uma informação aqui do Alexandre de Moraes, o ministro do STF, do Extremo Tribunal Federal, né? Hoje foi tenso, né? Hoje foi complicado, mas o Alexandre de Moraes, ele teve um pedido da defesa, se não me engano, deixa eu ver de quem foi da defesa, da defesa de quem, vamos tentar aqui, um pedido inusitado, mas que tem, né, é bem fundamentado, tem fundamento, repleto de ponderações que fazem sentido, né? O que foi feito hoje? O advogado Paulo Faria, que atua na defesa do ex-deputado Daniel Silveira, atravessou uma petição no Supremo Tribunal Federal pedindo afastamento do ministro Alexandre de Moraes para cuidar da saúde mental. O documento afirma que Moraes tem tido condutas inapropriadas e desprovidas de legalidade, além de práticas de violações sistemáticas às leis, perseguições implícitas, ausências de empatia com o próximo e atitudes explosivas. Ainda conforme Faria, as decisões de Moraes têm gerado incidentes diplomáticos com outros países, entre eles Estados Unidos, com a suspensão do X, a Espanha, em virtude de um juiz do STF ter negado a deportação de um traficante, né, em retaliação à Espanha, porque não extraditou o Oswaldo Eustáquio, jornalista que ele quer porque quer, mais uma vez, colocar atrás das grades, e é um refugiado, né, é um exilado político, e o advogado prosseguiu, né, abre aspas para o Paulo Faria, até o progressista britânico The Economist vem desnudando as condutas autoritárias de Moraes em mais de 10 reportagens nos últimos 5 dias. Foi o que observou o advogado de Daniel Silveira na petição enviada ao presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, Extremo Tribunal Federal, né, Luiz Roberto Barroso. Atuações por impulso e claramente sem amparo legal, por muitos percebida, nítida implicância, birra, desejo pessoal ou possivelmente sadismo, não podem ser aceitas nesta honrosa Suprema Corte. Inúmeros são os atos praticados pelo aludido ministro que
precisam ser avaliados por médicos, equipe médica especialista imparcial e que poderá ser diagnosticada a transcendência do normal, né? Está fora do normal. É o que o pessoal está falando, né? Tá todo mundo falando, né? Psicopatia pura, né? Um psicopata, né? Tá se tornando aí o ministro Alexandre de Moraes. E esse pedido tem fundamento, total fundamento. Agora, claro que o Barroso não vai acatar, né? Não vai acatar o pedido, né? Eles só vão acatar alguma coisa se for contra a turma aí de Bolsonaro, os aliados de Jair Bolsonaro. Isso sim, eles vão acatar. Se você for assaltante, criminoso, usar o vermelho e o PT no peito, esquece, eles não vão fazer nada. E a gente sabe que eles estão tentando defender esse desgoverno aí, né? A imprensa, o STF colocou o presidente Lula lá, né? E quem está pagando é o povo brasileiro. E a gente sabe que apesar de eles terem pago aí as empresas de pesquisas, né? O Lula vem definhando, né? A tendência é só piorar. A mais recente pesquisa do Instituto Paraná apresenta um cenário terrível para o ex-presidiário petista, né? Se o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 ocorressem hoje, o presidente Lula ficaria atrás do ex-presidente Jair Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Jair Bolsonaro do PL, Michele Bolsonaro também do PL e o Tarcísio de Freitas do Republicanos. Segundo o levantamento divulgado hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas. De acordo com sondagem eleitoral, caso Jair Bolsonaro pudesse disputar as eleições, ele ficaria com 46% das intenções de voto em um confronto direto contra Lula, que levaria 40,4% dos eleitores. A vantagem fica fora da margem de erro, que é de 2,2 pontos, né? 2 pontos percentuais aí para mais ou para menos. Caso a candidata do bolsonarismo seja Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama chegaria a 45% do eleitorado contra 41% de Lula. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, a situação configuraria empate técnico no segundo turno. Já no cenário em que Tarcísio de Freitas é escolhido para representar o eleitorado bolsonarista, o governador de São Paulo acumula 43,4% das urnas ante 40,6% de Lula. Também nesta simulação, apesar da vantagem nominal, a situação é de empate técnico. O Paraná Pesquisas também simulou 4 cenários de primeiro turno, né? Nessa etapa da disputa, Lula lideraria contra Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior do PSD. Empataria dentro da margem de erro com Michele, mas perderia para Jair Bolsonaro. No cenário em que enfrentaria Jair Bolsonaro, o petista teria 33,3% das intenções de voto contra 38,5% do ex-presidente. A diferença estaria fora da margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Desse cenário, viriam na sequência o ex-ministro Ciro Gomes do PDT, né, e os governadores Ronaldo Caiado do União Brasil, Eduardo Leite do PSDB e Helder Barbalho do MDB. Não há, isso aí não é segredo para ninguém, né? Não há novidade nisso aí que nós acabamos de noticiar aqui, né? Não tem novidade. Nós já sabemos que o Lula é impopular desde a eleição, né? É um presidente sem povo. Foi um candidato a presidente sem povo. A gente cansou de ver as reuniões do Lula irem em meia dúzia de pessoas, 200, 300 pessoas. Realmente ridículo, né? Realmente não dá para aceitar a situação que a gente vive no Brasil, né? Aliás, não dá para aceitar e o povo está aceitando, né? É preciso reagir, o povo precisa reagir, o povo não pode ter medo, né? Supremo é o povo brasileiro. Bom, vamos falar dos nossos patrocinadores, a Cop Home Office, solo forte conosco também, né? A Cop Home Office que vem aí, né, com um projeto inovador e moderno, a mais perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado e perfeito. A Cop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança, o Cop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto.
perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família, e perfeito para a sua família, né, que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz nesse projeto moderno que vem aqui para a Princesinha dos Ervais, que vem para modernizar ainda mais a cidade de Ponta Porã. A Coop Home Office fica ali, é o prédio, né, que fica ali na Deputado Aral Moreira, e o plantão de vendas, né, está ali no prédio do supermercado Bom Gosto. Você entrou ali pela Deputado Aral Moreira do mercado, você vai ver já a maquete, a nossa equipe da Coop Home Office atendendo todos vocês, né, atendendo com muita competência, atendendo você para que você possa adquirir, né, esse novo conceito de morar e empreender aqui no município de Ponta Porã, aqui na Princesinha dos Ervais. Aliás, é um prédio lindo e que está já em fase de conclusão. Seguindo com as informações, então, nós falamos aqui, aliás, não tem como não falar do STF, né? Eu quero não falar de STF, mas a situação é bastante complicada. Hoje nós tivemos umas rusgas por lá, né? Gilmar Mendes foi brincar com o André Mendonça e tomou uma invertida, uma dura invertida, né? Mendonça literalmente calou a boca de Gilmar, que fez uma brincadeira maldosa e acabou ouvindo o que não queria. Gilmar disse que Mendonça entendia mais do que ele de extravagâncias. Mendonça respondeu negativamente e soltou o torpedo estonteante, atingindo o mais recente calcanhar de Aquiles do decano Gilmar Mendes, né? Abre aspas para o Mendonça: quando me deparei com esses fatos, a impressão que dá é se resistiria a CBF a uma investigação, porque ele está envolvido aí, né, nos esquemas da CBF. E o vídeo tá aí, já tá rodando na internet, nessa cutucada que o ministro André Mendonça deu no Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes quis, né, fazer uma gracinha para cima do André Mendonça e levou uma super invertida, né? E nessa maldade toda que estão fazendo aí com os brasileiros, né, durante uma videoconferência realizada ontem, a Dalgisa Dourado, de 65 anos, presa por envolvimento nos eventos de 8 de janeiro, informou ao seu advogado Luiz Felipe Cunha que sofreu uma queda nas instalações do presídio feminino do Distrito Federal, a Colmeia, né? A detenta relatou fortes dores no ombro, quadril direito e costas, sem ter recebido atendimento médico após o acidente. Segundo o advogado, a Dalgisa encontra-se em estado depressivo, demonstrando sinais preocupantes de sofrimento psíquico, incluindo pensamentos suicidas. O episódio ocorreu durante o feriado, quando, conforme relatado, não havia nenhum profissional de saúde disponível na unidade prisional. Durante o mesmo encontro virtual, a interna lamentou profundamente o isolamento vivido no feriado de Páscoa, período no qual esteve afastada do convívio familiar, e, em suas palavras, expressou não encontrar mais forças para continuar diante de tanto sofrimento, dessa crueldade que os togados estão fazendo, né? Abre aspas para Dalgisa: apesar de nossos constantes esforços para oferecer apoio e palavras de conforto, enfrentamos a inércia de um sistema que, enquanto afirma que está tudo sob controle, sequer garante a presença mínima de um médico e um enfermeiro em regime de plantão durante o feriado prolongado, segundo denúncia do advogado. Mas a verdade é que eles não querem mesmo, né? Eles querem é que aquelas pessoas que eles definem como bolsonaristas de extrema-direita, eles definhem lá dentro da prisão. Está claro isso, está muito claro. E ao concluir, o advogado Luiz Felipe destacou a gravidade do abandono institucional enfrentado. Esse é o retrato cruel da negligência estatal com pessoas sob a sua custódia. Realmente está feio, não está legal, né? É uma coisa que a gente realmente não consegue entender. É algo surreal, estarrecedor, é muito cruel o que estão fazendo com essas pessoas, sendo acusado de golpes, né, de abolição violenta, enfim, né, são acusados de vários crimes, né? Atentado com arma, né? Uma tentativa de golpe de Estado que aquelas pessoas não tinham armas, não tinham arma nenhuma, nem porretes tinham, né? Alguns tinham, claro. E as pessoas que estão envolvidas nesse 8 de janeiro aí, a gente tem sim que concordar com algumas coisas. Vandalismo é passível de punição, mas é vandalismo, né? Golpe de Estado, né? Como diz o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, golpe de Estado num dia de domingo, onde
presidente não estava em Brasília, né? Ou pelo menos supostamente não estava, né? Foi para Araraquara. De repente ele brotou lá em Araraquara, né? Um evento que estava na cara, que teve muita armação, né? Fraudulento demais, né? E essas pessoas, se responder por alguma coisa, tem que responder por depredação, vandalismo, golpe de Estado, sem exército, sem polícia, sem nada, sem arma, sem um tiro, né? É realmente fantasioso demais, e quem está pagando isso é a pobre população aí, né? Deixa eu pegar aqui antes da gente ir pro esporte, para gente falar sobre a Copa dos Veteranos, né? Que teve uma longa pausa aí e vai continuar no próximo domingo. Mas antes vamos falar de Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar de Campeonato Brasileiro, que teve uma rodada boa aí. Vamos ver como é que está o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, a Série A do Brasileirão. Acho que tem... Não, hoje não tem mais jogos, né? Foi encerrado ontem. Bom, nós tivemos a quinta rodada sendo disputada aí no final de semana. Começou no sábado, né? Com o Corinthians ganhando do Sport por 2-1. Foi o primeiro jogo da quinta rodada. E depois, no Maracanã, teve Vasco e Flamengo, empataram em 0-0. Também no sábado, o Grêmio ficou no empate contra o Internacional em 1-1. O Grêmio reclamando muito da arbitragem no Grenal de domingo, empataram em 1-1. Domingo, no Alfredo Jaconi pela manhã, nós tivemos o Juventude empatando com o Mirassol em 2-2. O São Paulo ganhou do Santos no Clássico no Morumbi por 2-1. O Atlético Mineiro ganhou do Botafogo por 1-0, Fluminense e Vitória empataram em 1-1, o Fortaleza foi derrotado pelo Palmeiras e o Bragantino ganhou do Cruzeiro por 1-0, esses jogos no domingo. E ontem nós tivemos na Arena Fonte Nova o Bahia ganhando do Ceará por 1-0. Vamos ver como é que está a classificação? Vamos ver como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras lidera com 13 pontos, né? O segundo colocado é o Flamengo com 11, terceiro Fluminense com 10. O quarto é o Bragantino com 10, quinto o Ceará 7, o sexto o Corinthians com 7 pontos, o sétimo o Cruzeiro com 7, o oitavo é o Vasco com 7 pontos também com 7 pontos na nona colocação está o Juventude, décimo o São Paulo também 7 pontos. E aí vem com 6 pontos, 11º Mirassol, 12º Internacional, 13º Bahia. Com 5 pontos, 14º Fortaleza, 15º Botafogo, 16º Vitória. E abrindo a zona do rebaixamento, 17º Atlético Mineiro com 5 pontos. E aí vem o Santos, 18º com 4 pontos, o 19º Grêmio com 4 pontos. E lá na lanterna do campeonato está o Sport, que até aqui somou 1 pontinho, né? A sexta rodada vai ser só no final de semana. Nós teremos Internacional e Juventude, Mirassol e Atlético Mineiro, e Ceará e São Paulo, e o Sport enfrentando Fortaleza na Ilha do Retiro. No sábado são esses os jogos. E aliás, tem mais um jogo no sábado. O Botafogo enfrenta o Fluminense no Clássico Carioca, né? E aí no domingo nós teremos às 15 horas Flamengo e Corinthians no Maracanã, no Allianz Parque Palmeiras e Bahia, Cruzeiro e Vasco da Gama no Parque do Sabiá, lá em Uberlândia, e o Vitória no Barradão joga contra o Grêmio, e o Santos enfrenta na Vila Belmiro o Bragantino, o Red Bull Bragantino. E aqui por ponta por ano, deixa eu ver se eu quase derrubei o celular para conseguir aqui, né, a rodada, né, da Copa Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira, né, o Cinquentão 2025, que ficou parado aí por 2 rodadas e agora vem para mais uma rodada no domingo. Nós teremos lá na Arena Master o Arsenal FC 50 enfrentando o Marambaia. Depois o Primavera Master vai enfrentar o Sport Sociocuetê Master. No terceiro jogo o ATA vai enfrentar o Sport Braga e o Sport Nortenho vai enfrentar o Los Magos Seniors. Já no campo do Zé Balão, lá no campo da Noroeste, Zé Balão, né? Nós teremos o Sangapuitã 5.0 enfrentando o Nosso Lar, a Seba vai enfrentar o Unido dos Ipês e o Sampaio joga contra o Tereré Esporte Clube. A folga na rodada é do time do SEC Cascudinho, né? São esses aí os jogos aí do próximo domingo da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, né? Nós voltaremos amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.